Olá, bem-vindos ao programa Professor Merino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e estou aqui sempre com um tema novo para esclarecer dúvidas da sociedade. E hoje nós vamos falar aqui de política e administração pública, não é? Discutir essas questões. Nós tivemos aí um grande número de abstinência nas urnas, pessoas que votam branco, nulo, porque já estão indignados com a política, porque já estão sem credibilidade com a política, porque não acreditam mais nos políticos. E aí? O que é importante, será? A gente participar para tentar mudar ou a gente simplesmente não participar? Se for contar todos os votos brancos e nulos que nós tivemos na última eleição, podia ter se mudado o quadro das últimas eleições, porque às vezes os votos brancos e nulos não chegam às vezes à metade dos votos válidos, né? O que mudaria totalmente uma eleição. Então, às vezes é muito importante conhecer a questão política e participar e ver a questão agora que nós vamos falar de administração pública, não de política, porque a política, quem é eleito, né, politicamente dentro do poder executivo, ele passa a ser o administrador público, ele é o titular. Nós temos no governo federal o presidente, nos governos estaduais os governadores e nos municípios os prefeitos, né? E eles passam a administrar toda a administração pública, federal, municipal e estadual. Então a política está ligada a todas as questões que envolvem as cidades, a economia, o preço das coisas, os serviços, os impostos, né? A política decide muita coisa da nossa vida, porque no momento que aquele candidato passa a ser um administrador público, ele passa a administrar toda essa administração pública que nós temos. O que é composto a administração pública, né? Nós temos a administração pública direta, é composta na esfera federal pelos ministérios, né? Nós temos o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça, o Ministério da Fazenda, vários ministérios que compõem o grupo de ministros que administram essa parte administrativa federal. Nos estados nós temos as secretarias, né? Temos o governador, temos a Secretaria de Justiça, a Secretaria do Trabalho, Secretaria do Bem-Estar Animal, secretarias da Saúde, da Educação, da Segurança Pública. Da mesma forma, nos municípios nós temos as secretarias. E os administradores, o presidente, o governador e o prefeito, nomeiam, né, pessoas da sua confiança para ocupar esses cargos de ministro, esses cargos de secretário, para organizar a questão do município, do estado ou da União dentro daquela esfera, seja saúde, seja educação, seja segurança, não é? E aí, esses são os braços da administração pública. Então, a política, né, leva o administrador até aquela função. E aí, quando ele chega lá, ele se dá de frente justamente para toda uma estrutura que está pronta, né? Ele tem o que lá? Ele tem um orçamento que ele pode contar, ele já tem uma folha de pessoal com servidores públicos concursados, ele já tem uma folha comprometida com saúde, segurança e educação, por exemplo, coisas básicas, né? E aí tem algumas coisas que ele pode mudar, secretarias, ministérios, ele pode criar mais secretarias, ou ele pode extinguir secretarias, ele pode criar ministérios, pode extinguir ministérios, de acordo com as necessidades, de acordo com o projeto político que ele tem. Então, o projeto político de cada administrador, de cada prefeito, de cada governador, de cada presidente, ele pode mudar essa administração pública que impacta diretamente nos serviços prestados à população, na segurança prestada à população, na saúde, né, prestada à população e também na educação, nas escolas. E aí nós temos aí, abaixo dos secretários, nós temos os diretores, né? Nós temos os administradores, pessoas que também coordenam em cada área de direção serviços para a população. Essas pessoas também ocupam cargos de confiança, né? Esses cargos de secretário de Estado, de ministro de Estado, secretário municipal, chefe de gabinete, diretorias, não são cargos de concurso, são cargos de confiança, ao qual o chefe do executivo pode indicar alguém da sua confiança para ocupar essa função. E aí nós temos o quê? Nós temos diversos partidos políticos que às vezes compõem a base eleitoral de cada político que se elege. E geralmente quem ocupa essas funções ou são pessoas técnicas da confiança do chefe do Poder Executivo, ou então são pessoas
que fazem parte da coligação partidária que aquele político que se elegeu vem fazendo aquela administração, né? Importante saber que ninguém se elege se não tiver um partido político, porque dentro da legislação brasileira, para você se lançar candidato, você tem que ter um partido, né? E aí, tendo um partido, essas pessoas que se elegem, né? E aí nós temos o poder legislativo, né? Municipal, estadual e federal, e esse poder legislativo também exerce uma influência dentro do poder executivo, no sentido de fiscalizar, no sentido também de participar de algumas funções dentro dessas coligações, em cargos, em funções ao qual funcionam a administração pública. E cabe à população também fiscalizar, denunciar irregularidades, cobrar por bons serviços públicos, né? E exigir que aqueles políticos que foram eleitos cumpram aquilo que prometeram, cumpram aquilo que falaram durante a campanha. Agora, também nós sabemos que existe uma limitação de orçamento. Às vezes, o político quer fazer muitas coisas, mas não tem condições orçamentárias para fazer. Mas aí também nós temos muitas propostas dentro da administração pública que podem melhorar, né, o funcionamento, os serviços, reduzindo custos e ampliando os serviços. Nós temos, por exemplo, as parcerias público-privadas, em que as empresas privadas fazem parcerias com a administração pública para executar determinados serviços de forma gratuita, né? Nós temos também convênios que os estados, municípios e União podem fazer, né, com entidades assistenciais, entidades sem fins lucrativos, né, com escolas, para conseguir vagas em escolas, para conseguir serviços sociais, né? Então a administração pública ela tem uma gama de possibilidades de modificar esse trabalho, né? De otimizar estes custos e de escolher um caminho, né? De acordo com cada gestão que nós tivemos, da mudança de prefeitura, de governador, nós temos um caminho na gestão. E essas gestões muitas vezes fecham secretarias, abrem secretarias, demitem pessoas, contratam pessoas, como se fosse uma empresa, por exemplo, né? Você quer otimizar uma empresa, você quer melhorar o funcionamento de uma empresa, o que você faz? Você busca economizar, você busca mais resultado, né? Você busca que as pessoas trabalhem com mais eficiência. E aí nós temos princípios da administração pública, que é o princípio da legalidade, né? Todo o chefe do executivo só pode agir dentro dos limites da lei. Temos também um princípio constitucional da administração pública, que é o princípio da impessoalidade. O administrador público ele não pode tomar decisões pensando somente nele, ele tem que pensar na sociedade como um todo, né, no que é melhor para a sociedade, né? Nós temos também o princípio da moralidade dentro da Constituição Federal, que diz que não é suficiente que ele somente faça coisas legais, que ele faça também coisas que sejam consideradas morais para a sociedade, na visão da sociedade, né? Também nós temos o princípio da eficiência, né? A administração pública tem que ser eficiente, né? Ela tem que produzir mais, gastando menos, né? E também nós temos o princípio da publicidade, né? O que é o princípio da publicidade? Todos os atos da administração têm que ser públicos, eles têm que ser publicados. Quando se nomeia uma pessoa para um cargo público, quando se cria uma secretaria, quando se modifica algum tipo de serviço, todos esses serviços, destinações financeiras, orçamentárias, têm que ser feitos de forma pública. As contas do governo têm que ser publicadas, né? Carreiras de servidores, isso tudo tem que ser feito por meio de lei ou por meio de decreto regulamentativo, que vai regulamentar aquela situação. Então, todos os serviços públicos, as criações dos ministérios, das secretarias, extinções, atribuição de cada secretaria, de cada ministério, função de cada secretaria, de cada ministério, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia, da Guarda Municipal, isso tudo é feito por lei, né? Então, nós temos as leis que regem aquele trabalho, as leis que regem aqueles servidores, direitos e deveres e atuação daqueles servidores. Temos também a lei de orçamento
E temos também decretos, né, que a administração pública faz dentro dos seus atos. E isso tudo é em função do princípio da publicidade dos atos, né? Então hoje é muito fácil você acompanhar o funcionamento dos órgãos públicos, o orçamento dos órgãos públicos, o que cada um gasta. Você entrando nos sites dos governamentais, do município, do estado, da União, você consegue ter acesso a essas contas públicas e aos serviços públicos que ali estão, né? Muitas vezes o cidadão em casa precisa de algum serviço público da saúde, educação, do bem-estar animal, né? Enfim, secretarias que funcionam e ele não sabe como acessar o serviço, né? Agora, se ele for lá no Google e colocar, por exemplo, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, ele vai ter lá os telefones, vai ter lá os endereços, vai ter lá os serviços prestados, aonde que ele vai buscar cada serviço, qual serviço é prestado pelaquela secretaria, os horários, aquelas informações. Então hoje nós temos o acesso de muita coisa pela internet, que as pessoas às vezes não sabem que tem aquele serviço, não sabem como contatar, mas vocês buscando nos sites da administração pública, vocês vão conseguir encontrar os serviços lá. Por hoje eu vou encerrando o assunto de administração pública, espero que vocês tenham gostado. Eu venho aqui sempre trazer algum assunto informativo que sirva para a sociedade como uma ferramenta positiva de trabalho. Estamos aqui todos os dias, nos acompanhem nas redes sociais, Facebook, Instagram, também no meu canal no YouTube. Nós temos também aqui o WhatsApp para dúvidas, 519962-20062. Você pode mandar sua pergunta que eu vou responder. Um grande abraço, professor Merino, e até a próxima.